Bem-vindo ao Aprendiz de Sommelier, esse curso informal de vinhos que é feito em forma de vídeos e que você terá à sua disposição sempre que quiser no site do Didu, você está vendo aí a legenda, didu.com.br, e que estará gratuitamente à sua disposição. Esta série de vídeos só foi possível ser realizada porque entidades vinícolas e importadoras que estão preocupadas em dar suporte ao seu aprimoramento profissional e à difusão da cultura do vinho apoiaram essa iniciativa. Foram eles: Ibravin Vinhos do Brasil, Importadora Mistral, Vinhos Salton, Santa Carolina e Chandon. Eu escolhi tomar esse vinho aqui no capítulo de hoje porque ele é um vinho que foi lá do domínio Vicari, é um Sangiovese. Você está vendo que o rótulo é do Isabella, que é uma uva de mesa, que é maravilhoso. Eu gosto muito dos vinhos de uva de mesa, quando são bem feitos, né? E o domínio Vicari, o meu filho Ramatiz e a sua mulher Liz Cereja, que é a dona aqui da Enoteca São Vincent, onde eu estou gravando, eles foram fazer uma viagem para conhecer alguns produtores brasileiros, desses que fazem vinhos naturais e tal, e chegando lá no domínio Vicari, que fica na Praia do Rosa, estava chegando essa uva Sangiovese que eles iam fazer. E eles então ajudaram, fizeram pisa-pé, tudo, e agora chegou a garrafa. Eu não podia deixar de provar, fazer um brinde aqui a você que está acompanhando, está se aprimorando, está estudando, quer ser uma pessoa melhor, tá certo? Então, você está estudando, está tomando seu vinho. Eu vou tomar aqui o Sangiovese. Sensacional, parabéns, Lisete. Bom, estou sentindo aqui o pé do Ramatiz, que é meu filho, hein? Isso é que é bacana do vinho, né, gente? Essa relação. Nenhum produto tem isso. O vinho, depois do ser humano, é a coisa mais complexa que existe. Sabia? É sensacional. Bom, gente, o assunto de hoje é, na verdade, o que você mais precisa saber. O sommelier, hoje o sommelier fica discutindo como é que faz o vinho, qual foi o processo, mas qual que é a técnica. A função principal dele chama-se harmonizar. O sommelier tem que... O que se espera de um sommelier? O cliente, quando vai a um restaurante, espera do sommelier ser surpreendido com uma boa harmonização, um vinho que ele não conhece normalmente e que surpreenda ele na harmonização. Essa é a função principal que você que quer ser um sommelier e que está aqui estudando para ser um aprendiz de sommelier, detenha-se a isso. Esse tem que ser o ponto mais importante. Essa coisa de avaliar, saber de que região é. Não, mas essa tipicidade é própria da Nova Zelândia. Isso é para conversa com os amigos de salão, para impressionar. No seu trabalho, a sua principal função é sugerir uma boa harmonização. Então, isso é uma coisa que você deve estudar muito. Não espere saber tudo aqui, nesse capítulo. E nós só vamos dar umas pinceladas para você se inteirar desse assunto. O primeiro passo é o seguinte: a questão lógica da harmonização é você separar o peso e a intensidade dos vinhos com o peso e a intensidade dos pratos. Você pode facilmente dividir em 3 estágios: os pratos leves com vinhos leves, os pratos de médio corpo com vinhos de médio corpo e os pratos encorpados com vinhos encorpados. Então, por exemplo, um ossobuco é leve ou é de médio corpo ou é encorpado? O ossobuco é encorpado. Se você puser um vinho de leve, o que vai acontecer? O ossobuco vai ganhar do vinho, o vinho vai desaparecer. Então você precisa de uma coisa à altura, que tem estrutura, um vinho encorpado. Você vai partir para um Cabernet Sauvignon. O ideal seria um Barolo, que vem com aquele aspecto de quem não quer nada. A hora que você põe na boca aquela estrutura, aquela suntuosidade, parece o Barolo parece um tenor. Você não dá nada por ele, quando ele abre a boca, nossa, aquela coisa. Isso é um Barolo, tem essa intensidade, tem tanino, tem álcool, tem estrutura para aguentar um vinho, um prato pesado. Um prato médio, vamos supor, um frango, você vai com um vinho de médio corpo, um tinto leve. Um Merlot, por exemplo, Merlot para baixo. Ou um rosé, gosto muito dos rosés com aves. Eu sou de uma geração que não se servia
ave que não fosse com vinho rosé. Isso depois caiu em descrédito, mas é uma regra certa, porque ele tem a delicadeza do branco e a estrutura do tinto. Um prato leve, o que é? Uma quiche, por exemplo, uma quiche de queijo, olha que delícia. Você tem que ir com um vinho leve, um Sauvignon Blanc delicado, um Pinot Blanc, olha que delícia. Médio, leve, médio, encorpado. Essa é a primeira regra que você deve guardar na sua cabeça. Outra coisa são opostos. Os opostos é uma coisa que dá muito certo. Então, por exemplo, você pega um queijo salgado e põe um vinho doce. Nossa, é perfeito. Aliás, para quem acha que harmonizar é uma bobagem, eu te proponho um teste que eu faço sempre nas palestras que eu dou. Você pega um Sauvignon Blanc e pegue um queijo de cabra fresco, não evoluído, queijo de cabra novo. O que acontece? Foi feito um para o outro. Se você tomar o Sauvignon Blanc sozinho, você vai adorar. Aí você come o queijo sozinho, você vai adorar. Mas quando você come o queijo e quando você está pronto para engolir, você toma um pouquinho do Sauvignon Blanc, você vai ver que explosão na sua boca. Aquilo parece o Ratatouille, quando ele fala com o rato gordo guloso e começa a descrever os aromas, que o ratinho começa a voar, começa a pipocar luzes na cabeça dele. Essa é a harmonização perfeita. Os italianos chamam abbinamento, abbinare. Abbinare é caminhar junto, mas harmonizar é mais que caminhar junto. É quando caminhar junto se torna uma coisa extraordinária. O 2 mais 2 vira 5, porque o que é bom sozinho, os dois bons sozinhos, quando juntos, se torna uma coisa superior. Isso é harmonizar. Harmonizar não é combinar. Combinar é uma coisa simples. Harmonizar é quando os dois juntos se tornam uma coisa melhor. Ainda nesse exemplo, se você pegar o mesmo Sauvignon Blanc, que ficou maravilhoso com o queijo de cabra, e fizer a mesma coisa com gorgonzola, você vai ver que horror. Sua boca vai metalizar. Ele não foi feito para aquele queijo. Não dá certo. Estraga o vinho e estraga o queijo. Já se você pegar um vinho do Porto, com aquele gorgonzola, você vai ver que espetáculo que fica. Portanto, não é bobagem. Agora, o que é legal de harmonizar, eu vou botar aqui a legenda, você vai entrar no Google e vai botar lá. Método Mercadini. Sensacional. É a base de todo sommelier. Vem lá da cultura italiana, onde nasceu essa técnica e esse conhecimento. O Mercadini separou os atributos de pratos e de vinhos baseado na estrutura. Então você tem lá um gráfico que você vai ver, que é um triângulo, onde você põe a intensidade do prato de untuosidade, de doçura, de salgado, essa coisa toda. E aí você vai pôr do vinho a tanicidade, o álcool, o frescor, a acidez. Então, você com um gráfico, você tem que unir as diretrizes do que você pautou para o vinho com as diretrizes que você pautou para o prato. Então você vai ver se o seu vinho resulta com alta acidez ou baixa acidez, com alto álcool ou baixo álcool em relação ao prato. É perfeito, o método Mercadini é um show e você vai aprender coisas sensacionais. Por exemplo, os pratos gordurosos, eles pedem acidez. É a razão de por que um prato de um leitão, uma pururuca, por exemplo, sabe qual é o vinho ideal? É um espumante. É um espumante. O ideal é que seja um rosé ou um tinto. Espumante tinto, aqui no Brasil ninguém toma. Mas você pega um espumante rosé com leitão a pururuca. Sabe por quê? Porque a carne do leitão é leve. O vinho não pode suplantar a carne. Mas a gordura é que dá a impressão a gente que a carne é pesada. E o gás carbônico do perlage, do espumante, ele limpa a sua boca daquela gordura. E o vinho não ultrapassa a carne. Faça esse teste e você vai ver que sensacional. Os nossos agradecimentos ao Ibravin Vinhos do Brasil, a Mistral, a Salton, a Santa Carolina e a Chandon.